aqui quem nos acolhe e nos agracia com a sua graça, com o seu amor, é o Deus que nos reúne. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero saudar de forma muito especial a família Chus, que o Deus eterno de toda consolação esteja com vocês e permaneça não somente nesse culto, mas durante esse tempo de luto e por toda a vida. E aos membros também de nossa comunidade, sejam bem-vindos, bem-vindas. E que nesse dia também possamos louvar o nosso Deus pelos seus grandes feitos. Eu quero acolher a cada um de vocês com as palavras que encontramos lá em João, no capítulo 14, versículo 23, que diz: Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. No que consiste o amor? Nos dias de hoje, ainda amamos? Permitimos que as pessoas nos amem? Jesus diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriará. E a gente percebe com relação a guardar a palavra dele. A palavra de Deus hoje está sendo deixada de lado. O nosso Jesus, a fé verdadeira tem sido deixada de lado. Muitas vezes colocamos a nossa confiança em coisas, em pessoas ou em nós mesmos. Mas, diante de Deus, se agimos dessa forma, falhamos. Devemos confiar somente no nosso Deus. O nosso Deus que nos permite encontrar nele uma morada verdadeira. E que possamos refletir durante o culto que essa morada não há dor, não há sofrimento, não há lágrima. Nesta morada nós encontraremos e desfrutaremos do verdadeiro amor. Amém. Vamos louvar o nosso Deus cantando Tu vieste à margem do lago. Essa
nossa vida para caminhar conosco. Para reacender, ó Deus, a chama do teu amor que muitas vezes vem se apagando por causa da maldade que há no mundo. E é por isso também que estamos aqui, para clamar pelo teu perdão, Deus. Erramos e falhamos de muitas maneiras. Temos esquecido, ó Deus, que o amor não é um pedido teu, é um mandamento. Que devemos amar não somente as pessoas que são queridas, mas também aquelas que não são tão queridas por nós. Perdoa, ó Deus, quando ao invés de amar, destilhamos ódio, inveja, espalhamos mentiras e fofocas. Perdoa-nos, ó Deus, quando não meditamos na tua palavra e não guardamos-as no coração. E é por isso, Senhor, que pecamos muito contra ti. Pecamos, Senhor Jesus, contra o nosso irmão, que foi feito à tua imagem e à tua semelhança. Quantas vezes também, ó Deus, declaramos abertamente que te amamos, cantamos louvores ao teu nome e até choramos, mas por trás falamos mal dos nossos semelhantes, daqueles, ó Deus, que são tua imagem e tua semelhança. Como podemos amar a ti a quem não vemos, e ao nosso irmão a quem convivemos e vemos, não amamos? Somos hipócritas, Senhor, por isso nós te clamamos, perdoa-nos, ó Deus. E perdoa também quando não confiamos somente em ti com relação à salvação. Quando confiamos na tradição, quando confiamos na lei, quando confiamos, ó Deus, em nós mesmos. Ó Senhor Jesus, a salvação ela só vem de ti. Só tu pode nos tirar da lama em que nos encontramos. Por isso, ó Deus, perdoa-nos e acolhe-nos com a tua graça por Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Amém. A palavra de Deus, ela nos acolhe e conforta com uma palavra de bênção. E graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a fidelidade do nosso Deus, que acolhe, perdoa, conforta e nos dá uma oportunidade de nova vida. Que possamos viver em busca dessa novidade de vida que Deus espera de nós a partir desse perdão. Amém. Amém. A comunidade pode tomar seu lugar. Cantemos o hino Eu Te Louvarei. Eu te louvarei.
versículos do 1 ao 5. Isaías 55, os versículos do 1 ao 5. Todos encontraram? Eu passo a ler. Todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu. Virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Logo que eu li essa passagem bíblica, é difícil não pensar em uma sociedade injusta. Em uma sociedade onde muitos têm tantos e outros não têm nada. Mas esse reino, o reino de Deus, é um Deus justo. É um reino justo. Todos poderão desfrutar da água, do vinho, do leite. Todos poderão matar a sua sede e a sua fome. E não precisarão pagar, porque o preço já foi pago. O preço foi pago pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nos levanta de onde estamos caídos e gera vida e alegria aos nossos corações. Talvez falando dessa forma, não chegue ao teu coração. Quem sabe falando, quais são as tuas fomes hoje? Talvez não seja do pão, do vinho, talvez não seja do leite. Talvez a tua fome esteja em outras coisas. Qual é a tua fome? O nosso Jesus diz que você não vai precisar mais viver. E você não precisará mais se preocupar, porque Ele, o Senhor de todas as coisas, o Deus soberano, já tem preparado tudo para nós. Louvado seja esse Deus. Amém. Cantemos mais uma canção? Não, tem as ofertas antes, desculpa. Antes, então, do nosso louvor e em preparação para a palavra e para ofertarmos a Deus, como expressão da nossa gratidão por tudo que Ele tem feito, Deus, Ele nos chama a ofertar. E a oferta de hoje é uma oferta local que será destinada para os fins da própria comunidade, para as reformas e melhorias que estamos planejando e já estão acontecendo. Então, que você possa ofertar com alegria e com gratidão.
nós estamos dando daquilo que já recebemos. A oferta do último culto somou no valor de R$ 64 e contamos com a presença de 40 pessoas. Que Deus abençoe as dádivas e abençoe também os doadores. Vou chamar então as crianças à frente, a Nicole e o Lauro hoje, né? É isso? Isso. E vou convidar então a comunidade para orarmos pelas crianças, também pela Nicole e o Lauro, e o Fábio que possivelmente vai junto, né? Vamos abençoar. Oremos. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos porque os pequeninos também podem desfrutar da tua companhia, deste banquete que tu diariamente prepara para nós. Eles não precisam pagar, Deus, porque o preço também foi pago pela vida deles. Caminha com eles, ó Deus, acompanha-os e capacita também a Nicole e o Lauro neste momento de mensagem bíblica, de comunicação. Que a linguagem seja clara e que as crianças possam compreender a tua mensagem para elas nesse dia. Por Cristo Jesus, ó Pai, assim oramos. Amém. Um abençoado encontro para vocês. Pois bem, Romanos 5, os versículos 1 ao 5.
E lá diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. A palavra de Deus, normalmente, ela vem a cada um de nós de forma diferente. Por que isso? Porque nós somos pessoas diferentes, não é verdade? As nossas dificuldades nem sempre é a dificuldade do outro. E eu creio que com essa palavra não será diferente. E eu gostaria de começar te fazendo uma pergunta. Você já entregou a tua vida para Jesus? Você tem certeza da sua salvação? Eu faço essa pergunta porque eu já ouvi muitos cristãos, inclusive, dizendo: eu não posso dizer que tenho certeza. Eu tenho. Por quê? De onde vem essa certeza da salvação? Vem da fé. Vem de Jesus. Jesus, ele é soberano sobre a salvação. E eu inicio com essa pergunta justamente porque nós vivemos em um mundo que fazem diariamente muitas propostas para nós. E às vezes a gente até acaba se iludindo e acreditando que a morte é o fim. Então vamos beber, bebamos e comamos, que amanhã morreremos. Essa também é uma palavra bíblica. Mas essa foi uma palavra que foi dita antes de Cristo. E o apóstolo Paulo faz questão de trazer à nossa memória aquilo que nos dá salvação. Jesus. Jesus é o autor da salvação. Somente Ele pode salvar a humanidade e nos resgatar da vida de sofrimento em que nós estamos, em que nós vemos, presenciamos. As cartas do apóstolo Paulo, não sei para vocês, mas eu confesso que muitas vezes para mim são de difícil compreensão. Às vezes a gente tem que ler mais de uma vez o mesmo capítulo. É assim com vocês também? Eu estou confessando para vocês que muitas vezes eu tenho que ler e depois parar: Senhor, o que tu queres falar comigo, com o teu povo, com a tua igreja, por meio dessa palavra tão difícil? Jesus já tinha uma linguagem simples, né? E mesmo simples, muitas vezes os discípulos não compreendiam. E eu fico pensando como era quando Paulo começava a falar com aquele povo. Talvez nem todos compreendessem também. Mas a palavra nos diz que Deus, ele nos revela aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. Mas dentre as cartas do apóstolo Paulo, o capítulo mais difícil, que eu diria, é o capítulo 9. Eu diria, inclusive, que o capítulo 9 da carta aos Romanos está além da compreensão humana. Terminem de ler esse capítulo em casa e depois conversem comigo sobre ele, para ver se vocês conseguiram entender um pouco do que o apóstolo diz. Os comentaristas, eles dizem que este texto é o mais complexo
Porque Paulo trata aqui de algo que é difícil para nós, de algo que muitas vezes nós esquecemos, não acreditamos, deixamos de lado, que é o quê? A soberania de Deus na salvação. Muitas vezes nós esquecemos porque a nossa confiança está em coisas, em pessoas, e não somente em Deus. E daí vem o sofrimento, vem as dificuldades, e a gente acaba esquecendo que Deus, muitas vezes, Ele permite certas coisas para também nos fortalecer. Ele é soberano, Ele é o autor da salvação. Paulo aqui, ele reconhece que nós não somos nada. O que nós temos não significa nada. Não é sem razão que nas parábolas do reino de Deus, quem encontra o reino abre mão de tudo para comprar aquele tesouro. Deus é tudo. Ele tem poder máximo e absoluto sobre a vida e sobre a morte. A salvação não vem de nenhuma outra divindade, não vem de nenhum outro poder. Somente Deus pode nos oferecer. E tem mais. Nós não precisamos pagar por isso, porque o preço já foi pago. Venham todos, bebam, venham todos, comam, venham todos, se alegrem, pois esse Jesus que pagou o preço na cruz do Calvário, ele venceu por cada um e cada uma de nós. E é difícil falar em salvação sem antes pensar em reino de Deus. E daí a gente volta um pouco ao que estudamos na semana passada, nas parábolas do reino. Que mais uma vez Deus nos lembrou que as portas deste reino é muito larga. Opa! Não é? É muito estreita. E nem todas as pessoas vão poder passar por elas. Jesus diz que os anjos separarão os perversos dos justos. É uma porta estreita. E quando eu falo em porta estreita, lamentavelmente, eu lembro das igrejas na Alemanha. Sempre me vem à mente as igrejas na Alemanha. Foi lá que aconteceu o quê? A reforma. Este avivamento, essa coisa bonita que o Espírito Santo gera em nós. Mas eles começaram a querer alargar essa porta. E tem um ditado que diz: onde entra um boi, entra um boiado. Alargando as portas do reino, nós estamos abrindo mão da verdade do Evangelho. E o nosso Jesus diz que essas portas são estreitas. E os anjos separarão os justos dos perversos. E foi seguindo essa mesma perspectiva que Paulo, olhando para a história de Israel, ele sente uma grande tristeza. Eu não sei qual a versão bíblica que vocês têm, mas algumas expressam com bem mais clareza a tristeza do apóstolo olhando a história daquele povo. E ele diz: o que está acontecendo? Vocês, o povo de Israel, filhos, herdeiros, tiveram contato com Deus. O que está acontecendo com vocês? Porque estão colocando a confiança da salvação de vocês na lei, sendo que a salvação somente Jesus, por meio da fé, pode gerar em nós. Para Paulo é angustiante ver o povo escolhido afundado na incredulidade. E talvez vocês também possam lembrar de pessoas que vocês conhecem que um dia foram fervorosas, que um dia entoaram louvores a Deus, pregaram, mas que hoje estão vivendo uma vida totalmente contrária à palavra. O
mão desse Jesus que tem nos dado tudo. Desse Jesus que tem nos transformado em filhos. Paulo nos chama a uma reflexão verdadeira. Porque mesmo com todos os privilégios que aquele povo recebeu e que nós temos recebido hoje, não temos reconhecido Jesus como o único e suficiente Salvador. E isso a gente percebe principalmente quando estamos vivendo dias difíceis. Quando todas as coisas estão boas, é glória a Deus, aleluia. Mas quando as coisas não estão tão boas assim, parece que esquecemos da essência de Cristo gerada em nós. A nossa carne vence. As nossas palavras já não são tão amorosas assim. Nós nos transformamos. E às vezes eu chego a pensar que o inimigo, ele é tão perverso e o seu desejo é de que a comunidade, a igreja de Jesus Cristo caia, que ele fica ali só observando, só procurando uma brecha. E daí quando encontra essa brecha, às vezes eu comento, né, com algumas amigas que, por exemplo, quando alguém chega e conta assim: José, vou te contar um segredo, mas tu não conta pra ninguém. Parece que assim, olha, a gente já conta imaginando como que a gente vai passar adiante. Que Deus tenha misericórdia de nós, que parece que assim, a gente é tentado o tempo todo, todas as horas. Que Deus possa olhar para nós com um olhar de misericórdia. E que essa tristeza do apóstolo também seja a nossa tristeza. A olhar para a vida de tantas pessoas e a olhar para a nossa vida. Que estamos abrindo mão, muitas vezes, dessa fé verdadeira. E nós vemos no texto, então, que o apóstolo está em uma situação de grande sofrimento. Ele demonstra preocupação com a salvação de seus irmãos judeus. Preocupa-se ao ponto de dizer que ele estava disposto a assumir o castigo deles, se isso pudesse salvá-los. Irmãos, eu iniciei saudando vocês com a palavra que fala de amor. E ao mesmo tempo eu disse que o amor, ele vem esfriado, ele tem diminuído. Vocês ainda amam? Eu vou perguntar de novo. Vocês ainda amam? Sim. E vocês dariam a tua vida por amor a alguém? Tu daria a tua vida por amor a alguém? É isso que o apóstolo está dizendo. Eu amo tanto vocês, e eu me entristeço tanto que vocês caíram, que eu iria para o inferno para que vocês fossem para o céu. É forte isso, né? É tão forte que a gente chega a perceber que esse amor, ele tem esfriado de fato. Porque nós pensamos em quem primeiro? Um para eu, um para tu, um para eu. Um para eu, um para tu, um para eu. Quando chega a conta, a gente sempre está à frente. Infelizmente, no mundo em que nós estamos, nem todo mundo tem disposição para colocar o outro à frente. E dizer assim: olha só, hoje eu não vou comer, mas você vai desfrutar de um banquete. Não, hoje eu só tenho para o meu próprio consumo. Se amanhã sobrar, eu divido. Às vezes a gente faz isso. E o mundo tem feito isso. É por isso que existe tanta miséria. É por isso que existe
sofrimento. E o apóstolo Paulo, ele faz isso, não é porque ele pode salvar, e nós também não podemos. Embora o único que possa salvar seja Cristo, Paulo demonstra um amor raro. Paulo demonstra um amor raro para o povo judeu. Alguém que se interesse pela nossa salvação e esteja disposto a dar a própria vida para que participemos do reino de Deus, é alguém que compreendeu o Evangelho. Então, se você caminha com pessoas que têm disposição em abrir mão de algumas coisas para chorar contigo, para orar contigo, para te aconselhar nos momentos necessários, não perca essa pessoa de vista, porque ela te ama de verdade. Porque ela compreendeu que ela é amada primeiro. Porque nós só damos aquilo que nós temos. Eu não posso oferecer para a Adriana algo que eu não tenho. Se eu amo a Adriana, é porque antes eu sou amada. Tem um livro, que é As 5 Linguagens de Amor. Quem aqui já leu esse livro? E ele fala do tanque vazio, né? Que quando nós estamos com o nosso tanque vazio, a gente não consegue amar o outro. Mas quando o nosso tanque de amor está cheio, e o nosso, meus queridos irmãos, o nosso tanque está cheio, porque Jesus nos amou primeiro. O nosso tanque de amor está cheio e por isso nós podemos amar uns aos outros. E sem medo, sem culpa, podemos nos doar também pelo outro. E Paulo fala isso sem medo porque ele sente-se amado, ele sabe se amado. E nós também podemos fazer tal qual o apóstolo. E falando isso para vocês, me vem duas perguntas. O que estamos dispostos a sacrificar para levar pessoas para Cristo? O que estamos dispostos a sacrificar para levar pessoas para Cristo? Nós ainda nos preocupamos com a incredulidade de pessoas que são amadas por nós? Nós ainda nos preocupamos com aquelas pessoas que vivem contrárias ao Evangelho e que a gente sabe qual vai ser o fim dessas pessoas? Se nós nos preocupamos com essas pessoas, nós temos que fazer igual o apóstolo fez. Orar por elas. E dizer assim, olha só, eu tenho disposição em me doar por amor a ti. Mas deixa eu te contar uma coisa. A vida que tu está vivendo não gera salvação. Não gera fé. Deus te chama a uma nova mudança de vida. A partir do amor de Deus, é isso que nós devemos fazer para aquelas pessoas que nós amamos, mas que estão vivendo uma vida oposta à palavra. Paulo, perceba que Paulo vai além da preocupação. E às vezes a gente até diz, eu estou tão preocupado com fulano e tal, mas a preocupação não gera nada. A preocupação não gera nada. E o apóstolo, ele não somente se preocupa, né? Ele vai para a ação. Porque o amor, ele não só gera palavras. O amor de Cristo é unido à ação. E ele está disposto a sacrificar a própria vida, assim como Moisés, quando rogou pelo povo, pedindo a Deus que perdoasse seus pecados, ou riscasse o seu nome do livro da vida. Vocês já leram essa passagem bíblica? Anotem, está lá em Êxodo 32. Olha só, quando eu leio o Êxodo, sempre me dá uma dor no coração. Moisés era um pastor muito paciente. Ele lidava com ovelhas bravas, e eu acho que até bode com ele. E ele ora para aquele povo, Senhor,
por amor a essas pessoas. Vocês sabem o que aconteceu com Moisés, gente? Isso me dói o coração. Mas ele não entrou na terra prometida. Ele não entrou na terra prometida. Eu acho que é por isso que muitas pessoas têm medo do que falam para Deus, né? Mas o apóstolo ele vai dizer que nem morte, nem sofrimento, nem poderes, potestades, principados, nada vai nos separar desse amor. Então não devemos temer a morte. Devemos temer aquele que pode gerar a morte eterna em nós. E quando eu penso nesse amor, é inevitável não lembrar das nossas queridas mães. Cadê as mães? Temos muitas mães aqui, né, hoje? Eu tenho certeza que vocês darão a vida pelos seus filhos, sem pensar em mais nada. A minha mãe também faz isso. As mães costumam fazer isso. Dar a vida para que os seus filhos sejam salvos. Quantas mães oram anos pela salvação do filho e não desistem deles? Este mesmo amor a gente tem que amar, dar para outras pessoas também, para aquelas pessoas do nosso convívio longe, perto de nós. E esse é o cenário que Paulo se encontra. Mas ele mesmo sabe que ele não tem capacidade para salvar. Ele mesmo não pode salvar ninguém. Não pode trocar a sua salvação para que outros sejam salvos. A segurança da salvação não está em nossas mãos. Mas nós sabemos nas mãos de quem ela está. E é por isso que nós podemos clamar para que Deus salve, perdoe, transforme a vida de tantas pessoas que amamos, mas que estão longe do seu Evangelho. Podemos orar, interceder, clamar, pedir a Ele pela sua misericórdia. E na continuação do texto, Paulo destaca o fundamento da relação do povo com Deus. Como é possível ver, essa relação tem base na herança que o povo de Israel recebe daquele que lhe chama. É por causa da adoção, da glória, da aliança, da legislação, do culto dos patriarcas e da promessa que permanece no direito e o dever do povo de Israel. E por fim o apóstolo pontua algo ainda mais importante: Jesus. É por causa de Jesus. Porque Jesus é o elo de todas as coisas. Mas o que mais me chama a atenção é que, assim como o povo de Israel, eleitos por Deus em seu amor, que não se restringe à raça, nacionalidade ou etnia, nós também temos negligenciado o Evangelho. Nós estamos repetindo os mesmos erros desse povo. É por isso que essa carta do apóstolo é tão atual para os nossos dias. Não muito diferente dos judeus, estamos mais apegados às normas, às tradições, às leis, do que a Cristo. Pouco temos refletido sobre a fé verdadeira. Apegados a costumes e tradições, temos negado Cristo como fonte única
podemos salvar ninguém, mas podemos orar por essas pessoas. Neste sentido, meus queridos irmãos e irmãs, Paulo coloca-nos diante de um espelho. Eu ia trazer um espelho, eu esqueci. Mas todo mundo tem espelho em casa? E o que vocês veem quando se olham lá no espelho? O que vocês veem? Um filho e uma filha amado de Deus, né? Cheios de erros e falhas, mas disposto diariamente a caminhar sentido ao alvo. E Paulo nos coloca diante desse espelho e nos faz perceber também que aqueles israelitas que ele estava falando, habita em cada um de nós. E o que Lutero diz? Que esse israelita tem que ser afogado diariamente, né? Então vamos afogá-lo por meio do Espírito Santo. Para que não a nossa vontade, mas para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, esteja e permaneça em nossas vidas. E que a nossa fé esteja pautada, firme, somente naquele que gera salvação, Jesus. Amém. Então eu quero finalizar. Como eu comecei com a pergunta, perguntando se alguém aqui, se todo mundo tinha aceitado Jesus, eu vou finalizar assim: se não aceitou ainda, hoje é o dia. Não podemos deixar para mim, porque somente Ele pode salvar. Amém. Confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode tomar seus lugares e o Credo Apostólico ele nos acolhe bem também com essa palavra, porque no dia final, quando te perguntarem quem você crê, você diz que você crê na Trindade. Você crê em Deus Pai, em Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Amém. Cantemos mais um hino, então? Este hino é um hino que ele foi muito importante na semana em que o Breno, o nosso sobrinho, ele ficou internado no HPS durante uma semana na sala vermelha, e nós ficamos assim durante uma semana orando, muito aflitos, né, nessa semana. E esse hino veio na minha mente, eu conheci ele há uns 10 anos atrás, mais ou menos, e não que a gente precise do hino para se confortar, né? Mas o hino me ajudou bastante, nos ajudou bastante durante aquela semana. Então esse hino, na realidade, é uma mensagem para os familiares lutados pelo seu Germano, pela família Schultz, né? E eu não posso deixar de falar, a Carla vai falar antes, né? Mas eu não posso deixar de falar que o seu Germano, ele foi, na minha vida, uma pessoa muito importante como colega de trabalho, né? Onde eu aprendi muito. Foi meu primeiro emprego, divisão, né? E ele era uma pessoa muito séria, então eu tive uma relação profissional muito próxima. Eu atendia ele era responsável pela parte da oficina, e eu atendia os mecânicos e ele, consequentemente, né?
E nós éramos o Isaac ali, sempre fazia folia, festa, e ele recebia lá a seriedade dele, né? E nos colocava na linha, mas sempre daquela maneira dele muito correta de ser. Então eu não posso te falar que ele foi realmente, além de um grande amigo, um grande colega também, né? Divergência só de futebol mesmo, uma política nós nos dávamos muito bem. E ele sempre, como a Luísa falou, né, foi muito importante porque o Sr. Germano, as pessoas que estavam próximas dele, ele sempre apoiava as pessoas. Se tu tinha uma ideia, uma coisa, ele te incentivava, se tinha uma coisa errada, ele te dava a opinião. Mas ele sempre te apoiava a fazer aquilo que tu tinha vontade de fazer. Esse era o Sr. Germano. Então esse hino que sirva de conforto para os nossos corações, né, pela falta do Sr. Germano conosco aqui. Nasceu no dia 1º de julho de 1935, na cidade de Porto Alegre. Casou-se no dia 21 de 5 de
1966, em Canoas, com a dona Lúcia Helena Schultz. O casal teve 3 filhas e um filho. Seu Germano ele faleceu no dia 19 de julho de 2023. Alcançou a idade de 88 anos e 18 dias. Deixa aí enlutado 3 filhas, genros, netos e neta, irmã, amigos, sobrinhos, primos, pessoas que caminharam com ele nessa vida. Quando eu visitei o seu Germano, a dona Lúcia estava viva ainda. E ele estava muito feliz. Ele gostava bastante de conversar. Ou foi só aquele dia, Luísa? Gostava, né? Ele gostava muito de conversar. E ele contou várias histórias. Dos barcos, me mostrou várias medalhas. Da alegria dele. Ele falou histórias de alguns familiares que ajudaram e auxiliaram ele naquele sentido, na compra da casa, a gratidão que ele tinha no coração. E eu achei muito bonito que a dona Lúcia se referia a ele, ela não falava tanto mais, mas ela chamava ele de querido. Querido, querido. E o seu Germano, ele teve a alegria de ter uma família presente e de caminhar com pessoas que acolheram ele em tempos bons e difíceis. E é por isso também que nós podemos chorar e lamentar a sua partida, mas sobretudo nos alegrar, na certeza de que é Jesus que salva, que ele descansou e que nós iremos, com fé, pela fé, o Senhor da glória, reencontrar. E eu quero ler para vocês, querida família enlutada, a carta do apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, dos versículos 3 ao 5, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. E a nossa consolação, ela não vem da morte de Cristo, ela vem da ressurreição. Nosso Jesus venceu. E Jesus, ele nos consola também dizendo que no mundo nós iremos passar por muitas aflições. E uma delas é essa perda iminente de pessoas que amamos. Este luto que parece que não tem fim. Mas ele diz que essas coisas não devem nos desanimar, porque ele venceu o mundo. E porque ele venceu, nós também iremos vencer. Que essas palavras do nosso Jesus possam consolar cada coração. E que vocês possam, com alegria, esperançar neste reencontro prometido por aquele que cumpre todas as coisas. Amém. E eu quero ainda convidar os familiares a virem à frente, para nós, enquanto igreja, orar por vocês. E vou convidar a comunidade a se colocar de pé, possamos estender as nossas mãos como forma de bênção e de amor por esse Deus e amado Pai. Nós te damos graças porque diante de ti também podemos chorar. Podemos colocar, ó Deus, as nossas tristezas, lamentações, dores, ó Deus. Quando nós perdemos alguém tão amado, nos damos conta que o Senhor não nos fez para perder ou para morrer,
Isso tudo, Senhor, é por conta do pecado que habita no mundo e em nós. Mas Jesus veio para mudar essa realidade. E que a esperança da vida, Senhor, da vida verdadeira contigo, no reino que não pode ser destruído, no reino justo, possa ser a alegria deste momento para essa família tão querida. Te pedimos, ó Pai de misericórdia, abraça e consola a cada um desses irmãos que hoje choram a perda e a saudade do seu Jesus. Que eles possam saber, ó Deus, que Tu és um Deus forte e consolador. E que assim como o Senhor venceu todas as coisas pela fé, ó Deus, nós venceremos. E habitaremos em um reino onde não há dor, nem sofrimento, nem tristeza, no Teu reino, Jesus. Por isso te clamamos que, em nome de Jesus, cada um desses familiares sintam-se abraçados pelo Teu Santo Espírito. E nos momentos de dor, de lembrança, Senhor Jesus, Tu seja aquele que vai enxugar as lágrimas, porque essa é a Tua promessa. Tu caminharás sempre conosco. Assim, ó Deus, seja Tu com eles, por Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Que Deus siga consolando, abraçando e fortalecendo cada um e cada um. Amém. Humanidade pode falar. Bom dia. Só para lembrar, né, nas quartas-feiras, nas terças-feiras, a gente tem encontro presencial de célula, né, contamos aí com a participação, Adriana Negruni, né, pode ser os contatos, né. Na quarta-feira também temos encontro de célula pela internet, daí pode falar com a Kátia. No dia 27 nós vamos ter a nossa assembleia, né, de prestação de contas, vai estar fixado no mural ali a pauta. No dia 16 também de setembro a gente tem um passadia dos homens, né, também guardem a data. 24 de setembro também tem o chá da Oase. E no próximo domingo, né, nós temos o nosso café comunitário, no Dia dos Pais, né, então tragam pães, bolos, sanduíches e nós vamos entrar com um cafezinho, né, já vai estar esperando quentinho, às 8 horas. Era isso. Isso. Tem os aniversariantes também. Tem culto no sábado que vem. E culto no sábado que vem. E também tem os aniversariantes. Sim. Então, Lavínia. A dona Lavínia, mãe do Marcelinho, e a Lore que está A Lore que está presente aí. Ah. Então tá. Era isso. Que Deus siga abençoando então os nossos aniversariantes, que vocês possam desfrutar das ricas bênçãos do nosso Jesus em mais um ano de vida. Vamos orar, gente? Quero convidá-las a nos colocarmos de pé para intercedermos por irmãos e irmãs que estão passando por dias difíceis, seja na área da saúde, seja na área financeira, seja com a família, né? Muitas vezes nós precisamos que Deus gere e faça essa transformação também em nossos lares. Então, quantos lares vivem em guerra? E o desejo de Deus é que vivamos em paz. Temos algum pedido de oração? Só agradecimento? Então oremos. Querido Deus e amado Pai, te damos graças pela Tua palavra que fala aos nossos corações e nos direciona, ó Deus, no caminho que o Senhor queres para cada um e cada um de nós. Te damos graças, Senhor, porque apesar de nos olharmos no espelho e vermos um israelita, um Adão, um velho Adão e uma velha Eva que ainda habita em nós podemos ver o Jesus que tem gerado tantas transformações em nossas vidas. Louvamos o Teu nome porque Tu és o nosso Salvador e o nosso Senhor, um Deus justo e acolhedor, um Deus que não desiste de nós, mas um Deus que está sempre vindo ao nosso encontro para falar aos nossos corações. Te damos graças por isso, Senhor.
Damos graças também por este culto, com tantos irmãos e irmãs reunidas. Louvamos o Teu nome porque temos este espaço, ó Deus, de comunhão. E diante de Ti também queremos clamar por tantas situações de sofrimento, ó Deus. Lembramos da Dona Edith, Senhor Jesus. Te clamamos que o Senhor a fortaleça, Pai, que o Senhor esteja com ela nesses dias difíceis e que o Rugat, assim como a Cláudia, Senhor, possam ser o amparo bem seguro para o seu Helmut e para a Dona Edith nesse tempo de reabilitação, neste tempo, ó Deus, em que eles precisam, Pai amado, deste amparo familiar, deste Teu amparo tão seguro. Fortalece, ó Deus, cura, esteja Tu com eles. Também lembramos, ó Deus, da senhora Tendelaine, a sogra do Luciano. Te pedimos pela recuperação dela, Senhor, ela sofreu um tombo e ela está precisando do Teu amparo e do Teu socorro. Que o Luciano, assim como a Márcia e a Marjorie, possam ser aqueles que irão alegrar e, por meio das Tuas palavras, levar esperança para a Dona Tendelaine. Te pedimos por ela, Senhor, e também clamamos que o Senhor tire dela toda dor que ela tem sentido, todo desconforto, Pai, que ela possa viver esse refrigério na área da saúde dela. Te pedimos por cada um e cada um de nós, ó Deus. Pedimos a Tua misericórdia. Consola quem precisa ser consolado, Pai. Agracia quem precisa ser agraciado. Pai de amor. E que o Senhor possa gerar sempre em nossos corações o contentamento da salvação. Quantas vezes, Pai amado, somos filhos ingratos. Não Te agradecemos por nada que temos. Só nos damos conta da Tua grandeza quando perdemos algo. Que não seja assim, Pai, mas que possamos reconhecer a Tua grandeza em todas as coisas grandes e pequenas. E tudo mais que temos a Te pedir e agradecer, fazemos isso quando juntos e juntas oramos a oração que o Teu Filho nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido ainda a nos assentarmos e cantarmos e temos também os quitutes no final do culto, tá? Uma abençoada.